E como não acontece há alguns bons anos, esse ano, 2026, nós temos uma excelente lista de filmes indicados a melhor filme no Oscar. Eu vou ranquear do que eu menos gostei para o que eu mais gostei e vou dar motivos suficientes para que você possa assistir cada um deles. Meu nome é João Vitor, bem-vindo a esse canal e se você curtir, considere se inscrever. E eu quero muito ouvir a sua opinião também, escreve nos comentários se você concorda, tá? Agente Secreto. Esse é o filme que eu menos gostei. E não me entendam mal, eu torço muito para que o Brasil ganhe pelo menos um prêmio nessa noite de Oscar. Wagner Moura tá excelente. O design de produção desse filme é primoroso. Eu realmente me senti nos anos 70. Só que eu acho que a grande questão é a denúncia política no meio de uma trama. Porque ao longo do filme você tem tramas e subtramas, personagens e eventos que o Kleber Mendonça ele vai deixando de lado ao longo do filme. E eu super entendo o poder que a arte tem de trabalhar críticas, de trabalhar denúncias, mas se for para misturar, como se fosse um filme de guerra falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que seja explícito, sabe? Que não se esconda atrás de personagens e subtramas e no final simplesmente deixe de lado. Então o ritmo ele é lento, demora-se muito para se desenvolver o clímax, e quando se desenvolve é frustrante. Mas as atuações são incríveis e eu recomendo que você veja pelo Wagner Moura, por tudo que ele carrega nesse personagem, que é um personagem muito legal, mas realmente foi o filme que eu menos gostei. Fórmula 1. Eu me peguei tendo a sensação de estar vendo um filme de sessão da tarde. E tem uma jornada do herói ali muito bem estipulada. Você pega o Brad Pitt, que é como se fosse um mentor andarilho, que ele é chamado para uma missão onde ele vai mudar a vida de uma equipe toda. Ele vai ajudar aquela galera ali e depois vai voltar para o seu mundo. Troque o Brad Pitt, um piloto já quase aposentado, e troque pelo Rambo. Você vai entender o que eu tô falando. Mas isso não significa que seja um filme ruim, muito pelo contrário. Eu me diverti muito, principalmente porque eu gosto muito de Fórmula 1. E o diretor sabe muito bem transportar toda a emoção que uma corrida passa direto pra telona. E não é fácil, cara. É muito difícil você pegar o dinamismo de uma corrida de Fórmula 1, que em certos pontos ela pode ficar até um pouco maçante para quem assiste. Se não souber das estratégias que estão por trás ali da equipe, uma pessoa pode achar um pouco entediante assistir a uma corrida. E o diretor, ele tem a capacidade de fazer com que todos esses bastidores sejam colocados no protagonismo da trama, e ele mostra que realmente depende de toda a equipe para se vencer uma corrida. É um feijão com arroz bem feito que eu recomendo muito por conta disso. E tudo que envolve mixagem de som, efeitos visuais, esse filme tá perfeito. Uma batalha após a outra. Esse aqui também divide um pouco a minha opinião com o Agente Secreto. Eu acho que é um filme que todo mundo vai hypar muito, todo mundo gostou muito, mas eu não embarquei. E não me entendam mal, eu amo o PTA. Eu acho ele um dos diretores mais fantásticos da última geração. Eu amo Sangue Negro, apesar de ser bem vagaroso. Eu amo O Mestre. Olha só, cara, O Mestre pra mim é um dos filmes mais incríveis que eu vi nas últimas 2 décadas. Acho que muito por conta da atuação também. Mas aqui a gente também tem atuações, eu acho que também se sobressaem muito mais do que as tramas. Ele mistura um gênero de perseguição e coloca ali algumas situações muito PTA, com aquelas pitadas sarcásticas de críticas a movimentos, a parte da sociedade. Só que essa estranheza misturada com a narrativa, ela também me deixou um pouco frustrado. Em diversos momentos eu olhei o celular porque estava achando o filme um pouco vagaroso. Sim, mas os personagens estão incríveis e é motivo suficiente. O champanhe tá absurdo. A filha do DiCaprio, a Chase Infinity, acho que é esse o nome dela, a Teyana Taylor também, absurda. E o nosso querido Benício Del Toro também, como coadjuvante, tá muito bom. Pra mim, existem filmes melhores do PTA, mas é um bom filme por conta desses detalhes. Valor sentimental. Esse aqui me pegou muito por conta da relação pai e filho. Eu tenho uma filha e muitas das vezes eu fico me cobrando se eu tô dando a atenção e o tempo devido a ela em detrimento do meu trabalho ou de outras coisas. E por várias e várias vezes eu sinto que não estou dando o meu melhor. E aí a gente tem um filme em que tem essa relação onde o diretor, ele coloca esses dois personagens tão cheios de camadas e cargas emocionais e ele não puxa a sardinha para nenhum e nem para outro. E isso para mim chamou muita atenção. É muito honesto.
E no meio disso tudo, entre os dois, ainda há mais um protagonista, que é a casa. Então a gente tem num filme ótimas atuações, inclusive Skarsgård, eu acho que é Skarsgård, eu acho que é Skarsgård. Eu gostei muito dele em Duna. Eu não sei por que eu tô falando isso aqui, mas veja Duna, ele tá incrível. Fora isso, a gente tem também alguns pitacos assim sobre cinema, porque é um filme dentro de um filme, sobre como o streaming, como as novas tecnologias estão tirando um pouco da criatividade, da autonomia dos diretores, o papel dos diretores veteranos dentro do cinema que é feito hoje. Então é um filme muito grande, cheio de coisas e camadas para serem discutidas e faladas. Frankenstein. Eu não sei você, mas eu nunca li o livro original. E aí, a única base que eu tenho sobre esse monstro é o que a cultura pop e Hollywood nos vendem. Dito isto, eu não sabia que tinham tantas camadas incríveis sobre identidade, sobre criação, a filosofia de como o ambiente te molda e a responsabilidade que a gente adquire sobre o bem e o mal ao longo da vida. E enquanto a gente adquire poder ou influência, tá tudo aqui. Fora a estética do nosso querido Guilherme Del Toro. Eu nunca fui muito engajado com o Del Toro, principalmente pelo último filme relevante dele, significativo, que é A Forma da Água. Desculpa, Del Toro, provavelmente você deve ter tido outros filmes, mas eu só lembro da Forma da Água. Mas desde Hellboy, eu acho que o Del Toro, ele é muito mais sobre o visual do que a história em si. Não que isso seja ruim, porque Frankenstein, ele carrega muito disso, e é uma das coisas que deixa o filme mais maravilhoso ainda. O visual em conjunto com toda essa trama significativa e filosófica. Eu acho isso fantástico. Me prendeu muito no filme. As atuações. O Jacob Elord, tem pouca gente falando sobre isso. Sobre ele, sobre a sua atuação. Eu acho uma injustiça tremenda. Ele deveria mais destaque. Por quê? Eu nunca imaginei que ele fosse dar um sentimento tão incrível a um boneco sem alma. Bugônia. Estamos chegando nos meus filmes favoritos da lista. Bugônia é sensacional. É um filme perturbador, provocativo, inteligente, sarcástico, com excelentes atuações, tarantinesco, eu vou usar esse adjetivo aqui sim, tarantinesco, e um pouquinho bobo ao mesmo tempo. Eu acho que o mix de todos esses adjetivos já servem para você conferir. Mas ainda tem as atuações da Emma Stone e do nosso querido Jesse Plemons. Esse cara, eu também acho ele muito injustiçado em Hollywood, porque ele tem papéis incríveis, incríveis, incríveis. E ele é pouco falado, talvez até mesmo pouco indicado. Você gosta de teorias da conspiração e ainda acha que lá no fundo elas estão certas? Por favor, dê uma chance a Bugônia, você vai se divertir bastante. Excelente filme. Hamnet. Tá, aqui a gente precisa separar entre as pessoas que sabem sobre o que o filme se trata e as pessoas que não sabem de nada, só querem ver o filme sem saber nem a referência. Talvez eu tenha sido uma dessas pessoas. E por isso, eu fui de peito aberto, coração aberto pro filme e vi muito sofrimento. Sim, é um filme triste, mas é um filme muito bonito. A arte, ela tem o poder de curar, a arte, ela tem o poder de transformar, a arte, ela tem o poder de honrar. E quando a gente pega Shakespeare, um dos maiores artistas que esse mundo já viu, Chloe Zhao, ela faz esse papel muito interessante de humanizar Shakespeare, fora a lenda dele, e traz para um papel mais crível, detalhando contextos familiares, por exemplo. E assim como o valor sentimental, pega muito a questão da paternidade. As atuações aqui estão fantásticas. O molequinho, que eu não lembro o nome, mas vou deixar aqui, e a Jessie Buckley, com certeza. A gente não precisa dizer que ela vai ganhar um Oscar. E aí você se pergunte, todo mundo já sabe que ela vai ganhar um Oscar. E se você ainda não viu o filme, é um motivo para você entender o porquê que ela vai ganhar o Oscar. Ele também é um filme muito bonito. A fotografia é maravilhosa. Todo o design de produção é maravilhoso. Vale muito a pena você assistir. Marty Supreme. E a edição desse filme aqui é suprema, realmente. O que mais me chama a atenção é todo o caos gerado por esse personagem e sustentado por esse ator, o Timothée Chalamet. Porque é uma série de coisas acontecendo, são situações cada vez mais absurdas, que vão escalando de gravidade, e no centro você tem uma âncora que te chama para cada situação, mesmo sendo um personagem muito babaca. E é por isso que eu acho tão fantástico o que o Chalamet faz aqui. Ele é deplorável, é egocêntrico, é egoísta, trata as pessoas como lixo, mas tem um charme ali
que eu gostei muito. Eu acho que é o papel perfeito, porque eu não vejo outra pessoa fazendo esse cara. O filme me lembra muito, e eu falei com alguns amigos meus sobre a semelhança um pouco com Prenda-me se for capaz, principalmente com o DiCaprio. Só que eu acho que o Chalamet ele já atingiu algo que o DiCaprio, na idade dele, não tinha atingido ainda, né? Sei lá, eu posso estar sendo fanboy ou então posso estar puxando sardinha pro lado do Chalamet, mas eu creio que esse filme, ele só é tudo isso por conta do Chalamet. Então, assim, a edição, ela é muito boa, a direção, pra mim, também, e as críticas e as camadas, elas também são muito interessantes, menos escancaradas do que os outros filmes, mas feitas perfeitamente para que você possa apreciar as atuações. Sonhos de Trem. O primeiro e o segundo lugar ainda está muito difícil. Eu não cravo que eu escolhi exatamente o que eu queria, mas Sonhos de Trem me pegou de um jeito absurdo. Eu parei para pensar no significado da vida, naquilo que nós passamos aqui na Terra, no legado que nós queremos deixar, em como a gente encara o luto, o sofrimento e a alegria, como o nosso tempo aqui é um estalo e a preciosidade que é um homem simples entender muito mais sobre a vida do que muitas pessoas que têm muitas condições. Sonhos de Trem nos tira do nosso egocentrismo e nos coloca para pensar em algo muito maior do que aquilo que nos cerca, muito maior do que aquilo que nós temos. O Joel Edgerton, ele tá absurdo, é incrível o que ele faz com poucas palavras, com poucos diálogos. Ele é um homem simples que não sabe a sua história, ele simplesmente cresceu, viveu, formou uma família, olha só, trabalhou, sentiu perdas, dores. A fotografia, ela contribui para que essa experiência seja tão tocante. É um filme longo, é um filme um pouco lento, mas é muito contemplativo, porque mostra realmente que não somos nada no meio desse tanto de coisa acontecendo. E assim, é um filme triste, mas é um filme lindo, lindo demais. Eu recomendo que você veja no momento da sua vida em que você precisa de motivações para viver melhor, para estar presente, para entender todo o contexto que você tem e vive hoje e dar mais valor para essas coisas. Eu fiquei muito filosófico agora, mas esse filme provoca isso. Pecadores. Toda vez que alguém me pergunta o que eu acho que o filme é e precisa ser para ser um bom filme, eu falo que o filme precisa provocar emoções. Pecadores tem isso, porque nós temos estilos cinematográficos diferentes no mesmo filme, nós temos assuntos muito pertinentes sendo tratados. É o Ryan Coogler, ele sim vai falar sobre isso e ele vai falar de um modo fantástico. Ele vai criticar muita coisa dentro desse filme que talvez você, mesmo entendendo o que ele está fazendo, você ache fantástico. E você aprecie, porque é um bom filme. Fora toda a crítica, fora todas as camadas, as subtramas, é um filme muito incrível. Ele subverte gêneros, ele apresenta cenas incrivelmente bem feitas, a fotografia está incrível, a direção é primorosa, o elenco tá perfeito. E eu não vou puxar a sardinha pro Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, tamo junto. Mas o Wagner Moura, eu acho que ainda tá na frente dele. Só que tem algo que esse filme traz, que é a conexão do elenco. A parte ali da festa, no meio do filme, ela é incrível e mostra exatamente isso. São diferentes personagens interagindo entre si no meio de um clímax que, cara, muda tudo, muda o tom do filme e mesmo assim não perde a graça. Esse filme faz o que o Agente Secreto e Uma Batalha Após a Outra não conseguiram fazer, na minha opinião. E aí a gente pode falar sobre a sequência que vai ficar já guardada nos livros de cinema, que muita gente está falando isso, né? É uma sequência absurda. Eu amo muito o filme Mãe, do Aronofsky. Não sei se vocês viram, mas também tem uma sequência mais ou menos assim, muito fantástica, cheia de... É um plano de sequência muito interessante. Me lembrou um pouco disso. Mas realmente eu preciso bater palmas. É 10 de 10. Eu lembro de ter visto no cinema e ter saído com a cabeça explodindo. Realmente esse filme vale muito, muito a pena vocês darem uma chance. E sobre as expectativas, eu acho que Pecadores leva. Tô torcendo muito para Pecadores levar. Se você curtiu, deixe o seu like. Se você não curtiu das minhas opiniões, deixe o seu dislike.
mas comente para eu saber entender aquilo que você tem em mente também. Eu quero ouvir de você se você concorda e o porquê que você discorda. A gente se vê na próxima.